muita código, discussão, mas... há o código do Exército, ao RDE, código esse que nós já conseguimos, de uma certa forma, cavar a sepultura dele, quando a OAB de Sergipe já tomou as providências provocadas pela MESE, formando a OAB Nacional para entrar com a DIN, porque é inconstitucional, ele fere claramente a Constituição Federal, né, em vários aspectos, e com isso o governo, ao invés de discutir com a categoria e buscar seguir as normas constitucionais, faz um código totalmente violento, ainda mais violento do que o próprio Código do Exército, que tira a nossa cidadania e que é perigoso para a sociedade. Agora a gente vai partir para um processo mais de rapidinhas, assim, eu direi alguns nomes e você vai falar o que vem, o que você pensa sobre essas pessoas, essas figuras. Eu tô vendo que você fala pra caramba, né? Enfim, assim, foi algum curso que você fez, a gente tinha brincadeira, assim, você fez oratório, você disse que foi a Universidade da Vida. Na UV. Foi a Universidade da Vida. Porque você fala, enfim, é o que a vida te proporcionou mesmo, né? Enfim, as suas lutas, elas te levaram até onde você está hoje, enfim. Você era assim no início, você lembra de como você era? Você falava com a imprensa muito, ou você era mais tímido e tal, e foi quebrando isso no decorrer desses 5 anos aí? Há muito tempo atrás, eu sempre gostava de rádio. Dormia com então você já tem esse... Eu sempre gostei de estar ali participando. Olha, a rua está com um buraco, tem isso, aquilo e tal. Sempre... Aí quando eu entrei na vida militar, comecei a ser tolhido de fazer esse papel. Aí eu, como cidadão, não aceito, eu sou cidadão. Então é como se fosse você que é um cidadão, é retirado da sociedade para ser sempre cidadão. Isso é ruim para mim, como ser humano, como pai de família, porque por trás de uma farda, tem um cidadão que sangra, que chora, tem seus anseios. Né? Mas vamos lá os nomes. Coronel Yunes, assumindo o comando da PM, o que é que você acha disso? Espero que ele venha e possa fazer um bom trabalho, que tenha a coragem de mostrar que é necessário investir no homem, dar melhores condições aos policiais, para que eles possam fazer um trabalho melhor para a sociedade. Deda. Deda é um inimigo, Deda é um amigo. Do que é que Deda representa para você, assim? Para você, estou falando para você, não estou falando para a MES em si, para você como indivíduo, eu posso sozinho. Dizer que eu estava num sonho, aquele sonho bem agradável, você está ali sonhando e assim, aquela coisa maravilhosa, de repente alguém lhe chama, ei, acorda, você acorda assim, ele diz, poxa, me acordou agora. Então assim, aquele sono, aquele sonho gostoso, ele foi interrompido. Esse sonho foi o quê? Você ter votado no PT? Você foi petista, você votou no PT? Eu nunca fui filiado a partido algum, nunca fui filiado. Eu não sou filiado a partido independente, nenhum, mas você votou em Deda nas duas? Eu tinha uma visão de mudança, eu achava que seria diferente, né? Que seria uma coisa que atendia aquele sonho de criança de participar da instituição, que era forte, respeitada, que todo mundo queria fazer parte dela. Então eu achava que, através dessa formatação, a gente teria aquela esperança, que sempre alguém tem aquela esperança de mudança, de melhoria e tal. E isso para mim mostrou que não foi um sonho, foi um pesadelo. Bom, essa aí foi a sua definição para a palavra Deda. Para mim foi um pesadelo. Coronel dos Anjos. Está sendo um pesadelo. Coronel dos Anjos. O que é que ele representa para você? Representa o retrocesso. O retrocesso, aquela polícia antiga, que o soldado é superior ao tempo, sente, levante, role, como se fosse um mero objeto. Esse copo que eu tiro daqui e coloco aqui. Você pode beber também, se quiser. Mas eu vou aproveitar o beber também. Já que você pegou, enfim, fica a deixa já aí. O sente, rola e tal, parece ser um cachorro isso aí, né? Quando você dá ordem a um cachorro. É o retrocesso. Né? Eu vejo como retrocesso. Quando o coronelismo prevalecendo sobre a cidadania, a dignidade. Não que ele seja uma mal pessoa, polícia, não é isso. Mas é a formação do tempo da ditadura militar que estava sendo conservada através desses coronéis antigos. E Coronel Péricles? Coronel Pérez, ele entrou na Polícia Militar com uma visão humana, mas cometeu alguns equívocos durante toda a sua passagem na polícia, mas que teve a parte positiva, que supera as partes negativas. Então, enfim, não é uma pessoa que você... Não, eu assim, com relação ao Coronel Pérez, eu esperava mais. Né? Eu esperava mais, achava que ele
que ele poderia contribuir mais, ele tinha como fazer muito mais. E assim, a gente cria, às vezes, nas pessoas a expectativa de resolver muita coisa. Mas quando você aguarda, você torce, e ao final você vê que não é aquilo. Então, não era aquilo que eu achava que era. Mas como cidadão, uma pessoa boa, um bom profissional. E Sargento Edgar? Aí eu adquiri um irmão. Era isso que eu queria saber. Eu tive rapidão, eu já vou fazer essa pergunta já emendando com outra. Certo. Você vê Edgar todo santo dia, né? Ou não é bem assim? Quase todo dia. Vocês nunca brigaram? Brigar não. Já divergimos em como fazer as coisas, mas a gente se dá muito bem, a gente tem uma sintonia, parece até que a gente nasceu da mesma barriga. Porque às vezes eu penso uma coisa e quando eu falo para ele tem o mesmo pensamento. As famílias de vocês são amigas também? Tem que ser. Não, assim, nós não temos muito, assim, não tem muita proximidade. Apesar de a gente estar próximo, a família, assim, é só de vez em quando, é ocasional. Não temos muita, assim, de eu estar indo na casa da mãe dele, não, isso não. Até na casa dele eu vou pouco, ele, e vice-versa ele na minha. A gente tem aquela convivência da luta, do dia a dia, que assim, é uma luta atrás da outra. Né? Tem PT, vocês se falam também, né? Tem isso, Por telefone, enfim. Às vezes eu falo mais com o Edgar do que com minha esposa. Né? Não tem ciúme não, né? Ela não tem ciúme não. Porque ela sabe da minha preferência, né? Não, pô, tô falando isso não. Eu tô brincando, porque a gente tá aqui pra brincar também. Não, claro. A gente tem que brincar. A gente vai ficar eu tô falando assim da companhia. A parte dura, a parte tem que... Não, eu tô falando no companheirismo, porque o cara tá o tempo inteiro vocês estão levando pedrada aí. Nós já dormimos muito mais juntos, entre aspas, do que em casa. Né? Tipo assim, viajando. Eu vou botar isso na chamada do programa. Na parte de lutas pelo Brasil afora, o feedback com as associações. Aprendemos muito, também contribuímos muito para a luta. E tanto é que as lutas que aconteceram militares no Brasil, nós deixávamos focar lá, não podemos fazer greve, não é interessante, a sociedade não pode sofrer. Precisamos fazer uma luta construtiva com a sociedade. E com o Capitão Samuel, não ia nem falando, mas você quase não citou, você só citou o Samuel uma vez. Também é assim, essa relação, hoje que ele está aí, enfim, é político e tal, está na Assembleia, ou a coisa mudou um pouco? Veja só, na verdade a política é muito criticada, mas tudo é política. Aqui, em todos os locais, por mais que tenha o jornalismo, mas tem a política, tudo gira em torno da política. Você vai se candidatar? Depende, a gente vai ver isso aí, está cedo. Eu não vou deixar de perguntar isso, está cedo por quê? Eu não acho que não é o momento de estar falando sobre isso. Yeah. A gente está passando um momento de turbulência na questão da luta de classe, da questão familiar por conta disso mesmo também. Então eu acho que não chegou o momento. Vai chegar o momento certo, né? Pode ser Edgar, pode ser qualquer um. Nós temos que ter a certeza que, se for, a polícia vai ter um candidato com certeza, os militares, porque para fortalecer ainda mais, que tudo gira em torno da política, mas vai ser o que a gente entender que é o melhor. Só para a gente encerrar agora, quem é Vieira? O cara que deu a cara a tapa aí. Como você se definiria? Veja só, a visão do policial, né? O pessoal eu estou querendo saber da visão do cidadão. Eu sou um cidadão normal, tenho 3 filhos. Eu sou filho de deficiente físico, que é de Campo do Brito. Eu tenho uma mãe também humilde, que é de São Domingos. Tenho um irmão que hoje chegou à condição de doutor, né? O professor José Vieira, né? Professor da UNIT, professor do Estado, da Prefeitura e também da Universidade. Que muitas das vezes a gente chegou ao ponto, em minha casa, faltar comida. De eu ir para a escola com uma missa, assim, naquela chinela havaiana. Às vezes tem vergonha de, poxa, minha vida é simples, eu não tenho, às vezes falta o que comer, porque eu, como criança, para mim, eu não tive infância, eu não sei dançar. Eu sou uma pessoa que, assim, comecei a viver um pouco dentro da polícia, por causa da estrutura do salário, que fui começando a viajar, conhecer, que eu não sabia o que era sair de Aracaju. Eu tinha dificuldade, como eu falei, para comer e tudo mais, mas tenho muito orgulho, meu pai é deficiente, era assalariado, mas ensinou a gente dignidade. E, assim, hoje eu sou um homem feliz, sou vitorioso, que, apesar de ser saindo da Polícia Militar, meu irmão ser doutor, mas a conquista disso, para homens que saíram praticamente de uma família que não tem nenhum juiz, não tem nenhum empresário, tem sim um deficiente físico e uma dona do lar. Então eu me considero um vitorioso, um cidadão, um ser humano. Eu me coloco não só como um pai, como profissional de segurança pública, eu me coloco como um cidadão, me coloco na hora de resolver um conflito, como se eu estivesse na situação do conflito, como é que eu queria ser tratado? Eu queria ser tratado de que forma? Então, eu uso muito isso para não cometer injustiça com as pessoas. Então, tenho medo da ingratidão, de ser ingrato com as pessoas, porque se tem uma coisa que dói é você ser ingrato. Nem Jesus Cristo suportou. E procuro ser o mais justo possível. Erro, passei muita dificuldade com esse negócio da Caixa Beneficente,
Porque, assim, para um homem de bem ser acusado de ladrão, sem muitas vezes ter o direito de defesa, isso dói. Então, mas isso serviu para mim, para eu ainda ser ainda mais humilde. Isso me ajuda muito. Então, eu agradeço muito por muita dificuldade que eu já passei, desde faltar comida na mesa. Não porque meu pai não era moleque ou irresponsável, não, mas porque ele saiu de uma família ainda mais pobre ainda, okay, do interior do estado sem nada. Então, isso contribuiu muito, porque às vezes as pessoas ficam assim, poxa, estou sofrendo, não mereço isso. Mas isso às vezes vem como ensinamento. Então, assim, eu estou muito mais preparado, muito mais maduro. Muita gente dizia, não, você podia ser o deputado, você podia ser o quê? Mas eu acho que eu não estava preparado para assumir um cargo desse tão importante, para assumir até para ser policial. Então, as dificuldades acontecem com as pessoas, para as pessoas começarem a ser mais humildes. Eu, assim, para mim, isso serviu para mim como escola. Então, hoje eu estou muito mais preparado, muito mais humilde. Tenho uma condição hoje de caminhar ainda mais na sociedade, sem cometer, evitando cometer equívoco. Porque equívoco todo mundo vai cometer. Mas eu assim, sempre trato as pessoas com respeito, com humanidade, para também ter esse mesmo tratamento. Obrigado. Acabou aí. Eu agradeço. Uma honra ter você aqui.